Médium que cai. Você sente que está evoluindo, mas muitas vezes cai em situações que já aconteceram antes e você acreditava que tinha superado. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o médium que cai. O que é isso? Quando o médium ele acredita que progrediu em uma situação, que ele acredita que já compreendeu um sentimento dentro dele, que ele já evoluiu em relação a alguma coisa que acontecia na vida e de repente ele se vê se deparando com a mesma situação que acontecia, com a mesma situação que ocorria e caindo nos mesmos sentimentos, assédios espirituais e coisas do tipo. Bem, isso não é algo que nós temos que nos preocupar tanto assim, que não é algo tão grave, porque afinal de contas, quem de nós, né, está já no estado de perfeição do espírito? Nenhum de nós está no estado de perfeição. E nós não precisamos fazer más interpretações disso, também acreditando que assim, mas lá no livro dos Espíritos diz que o Espírito ele não regride. Isso não se trata de regredir. Para nós denotarmos aí um progresso espiritual, isso vai de encarnações para encarnações. Mas esses pequenos progressos, que às vezes nós temos a impressão que existe um retrocesso, muitas vezes podem ser, né, como testes. Você acredita que já venceu um tipo de sentimento. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, né? Você fica irritado muito fácil. E aí você está indo no centro, lendo o Evangelho, aprendendo sobre o livro dos Espíritos, e aí você já passou 1 mês, 2 meses se sentindo muito bem, não é mais aquela pessoa irritadiça, né? E repentinamente aparece alguém que faz alguma coisa que deixa você irritado. E aí o que acontece? Você cai naquele sentimento de desequilíbrio e depois fica se culpando. Poxa, mas eu já tinha galgado um caminho, eu já estava em equilíbrio, né? E aí eu caí. E aí vem vários mecanismos, né, de autoculpa ou até de culpar terceiros. O que muitos fazem, por exemplo, é dizer assim, eu não tenho paz por causa do outro. Né? Foi o outro que me provocou, foi outra pessoa que me desequilibrou. E outras pessoas fazem o contrário, dizem que não, eu caí porque é minha culpa, eu sou muito nervosa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não consigo evoluir, tudo isso não adianta, e aí vai para um processo de tentar desconstruir aquilo que já conseguiu construir uma vez. Então veja, muitas coisas que nós passamos na nossa vida, nós temos que passar por esse processo de teste. Nós vencemos, mas somos testados de novo. É claro que isso tem um limite, chega um ponto que isso acaba. Mas se você diz assim, Anderson, mas eu tem uma coisa, eu sempre fico irritado, né? Mas é por causa das outras pessoas. Então é que você não venceu ainda, na verdade, aquele ponto. Você não venceu aquele sentimento que te corrói, que te atrapalha, aquela situação que você não consegue superar, acontece de novo, por quê? Porque você não superou de verdade. Se te desequilibra, é porque você não superou. Se te tira do chão, é porque você não superou. Então nós precisamos buscar os mecanismos de melhora, os mecanismos de entendimentos. E na mediunidade é muito importante que a gente faça esse processo de evolução, porque grande parte da educação ou desenvolvimento da mediunidade passa no processo da educação da alma, do entendimento da alma, do autoconhecimento. Muitas pessoas colocam o desenvolvimento mediúnico na casa, digamos assim, só da tecnicidade. Eu vou fazer técnicas, eu vou desenvolver a minha mediunidade para ouvir, para ver, para enxergar, mas esquece que uma das principais chaves do desenvolvimento é o desenvolvimento pessoal. Você pode ler centenas, milhares de livros sobre mediunidade, técnicas e tudo mais, mas se você não sabe trabalhar com os próprios sentimentos, digamos que 70%, 80%
do seu desenvolvimento ficou para trás, ficou parado. Porque é ali que as influências trabalham. É no seu sentimento, é no seu pensamento, é na sua reação em relação às coisas que acontecem em volta de você. Porque é ali onde se despertam os sentimentos. Quando alguém lhe provoca, quando alguém lhe deixa triste, quando alguém lhe decepciona, né? Quando alguém lhe inspira tanto para o bem quanto para o mal, tanto os bons espíritos lhe influenciando para o bem quanto os maus espíritos lhe influenciando para o mal, todos os sentimentos que possam ser despertados, né, criam reações em você. E essas reações que são criadas não são coisas alheias. Ah, eu fiz isso, eu briguei, fiquei violento, discuti, xinguei, ofendi por causa de outro espírito, por causa do obsessor. Ah, eu só faço isso por causa do obsessor. Se eu não tivesse obsessor, eu não faria. Faria, porque o obsessor ou qualquer espírito assediador, ele só consegue o intento dele, a intenção de derrubar você, porque você tem os elementos aos quais ele pode trabalhar, né? Ou seja, você tem dentro de você a gasolina, ele tem o fósforo, e ele risca e joga, e o que acontece? Explosão, né? Tem que ter esses elementos. E vejam, você precisa trabalhar o seu eu, para você eliminar de dentro de você todos os elementos possíveis que possam criar afetação de outros espíritos. E não esqueça, você não tem reações negativas só por causa de influências espirituais. Você tem as suas próprias reações negativas, particulares, que só vieram exclusivamente de você. Muitas vezes essas reações também, para dar um exemplo para vocês, podem estar ligadas a memórias, a perdas, a situações passadas, coisas que você vivenciou. E quando você se depara com a mesma situação, você tem uma resposta negativa, né? Por exemplo, você foi muito oprimido quando era jovem, né? Você era o patinho feio, você tinha síndrome do patinho feio, tudo com você não dava certo, tudo com você era errado, né? Você era desajeitado e você impregnou isso em você. E aí quando você se depara com uma situação agora adulto, que alguém diz, nossa, como você é desajeitado para fazer tal coisa, você já se remete lá àquela situação do passado e se entrega com sentimentos negativos, né? E esses sentimentos podem ir para o lado da tristeza, de se oprimir, de achar, né, que você ou não presta, ou você não é útil, ou fazer o contrário, se reverter como violência, como raiva, agredir outra pessoa verbalmente ou fisicamente, né? Para você se defender daquela falha que você enxergava lá atrás, né? Que tentaram colocar em você e você aceitou que fosse colocada em você. Então vejam, e a parte mais importante, que você precisa compreender como médium, que você não é perfeito. Você não está aqui para chegar na perfeição em uma única vida, porque você tem elementos que não lhe permitem isso ainda. Você está numa dimensão onde você não pode dar um salto daqui para a perfeição, para a angelitude. Não há como fazer isso. Você precisa galgar passo a passo. E você sim precisa se autodesculpar, se autocompreender, entender que todas essas modificações são demoradas e elas precisam de experiências. Então não maldiga as experiências, não ache negativas as experiências, não tente se isolar das experiências de forma a você não sentir, né? Criar-se, digamos assim, uma redoma para você se proteger, porque aí você vai ter um falso equilíbrio, uma falsa paz, né? Você vai se isolar, por exemplo, vou dar um exemplo. Você se isola em casa e é só incenso, velhinhas acesas, símbolos indianos de yoga, mensagens de espiritualidade. E aí você está em um grande equilíbrio, você está somente na sua zona de conforto. E aí quando você põe o pé na rua e acontece a primeira provocação ou primeira situação negativa, furou um pneu do carro. Você já se acha sem sorte, você já se acha com azar, foi o vizinho que colocou um olho grande, foi tal pessoa que me amaldiçoou, foi fulano que me desejou mal quando eu tinha 15 anos. Não funciona bem assim, gente. As coisas acontecem porque justamente
nós precisamos ser testados em nossos sentimentos e reações. E acontece também porque o mundo é assim. O mundo é simplesmente assim. Se só pensar positivo, só pensar em amor, fizesse dar tudo certo na vida, Jesus não teria ido para a cruz. Você já pensou nisso? Mas tudo tem uma missão, uma função e um porquê. E assim como Jesus foi para a cruz por causa de alguma coisa, que foi para ensinar você que você está no mundo para aprender e apesar de tudo que você faça de bom, as pessoas podem te devolverem coisas erradas, você tem que compreender que você também tem a sua caminhada e você não está isento nem do bem, nem do mal. Você está na terra para ser experimentado e se tornar lá na frente um espírito perfeito. Mas estamos todos em caminhada. Meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Não tenham medo de cair. É só se levantar novamente e seguir em frente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.